Olá pessoal, estamos aqui com o livro Bênção em Palavras, né? Que é do Pai Damião. São 55 lições. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a lição 19. A lição 19, que é data limite, uma nova moratória. Então essa data limite que teve tanta repercussão, porque Chico Xavier teria previsto essa data limite, né? Que seria uma moratória que o planeta Terra teria passado caso não fizesse nenhuma guerra, caso não tivesse problemas também. Então foi muito debatido pelos apocalípticos, né? Que sempre acham que o mundo vai acabar. Inclusive agora o que se fala é esses 3 dias de escuridão. Com certeza Pai Damião já falou, outros médios já falaram, Mônica de Medeiros já falou também, Sheliana, sobre essa questão dos 3 dias de escuridão, mas algumas pessoas ainda falam que até dezembro nós teremos esses 3 dias de escuridão. Nós estamos passando por efeitos climáticos, não sei se vocês viram que teve nevasca aí nos Estados Unidos em pleno verão, né? Então, existe sim algumas mudanças climáticas, a ressonância Schumann nesse momento está mudando, o eixo do planeta novamente, os cansaços que nós estamos passando, nós acordamos cansados, nós dormimos, temos insônia, tudo isso está dentro da naturalidade para um planeta que está em ascensão, que está expandindo. Nós começamos essa transição na data limite, só que nós seres humanos, né, nós temos o costume de ser muito preciso. Então a gente achou que dia 20 de julho tudo viraria festa, então não teve guerra, então tudo vai mudar. Começamos a festejar porque viria o ano do Sol, que é o ano de 2020, então, mas a gente esquece que para mudar a gente precisa também passar por algumas questões, por alguns catazes. Inclusive o exemplo da pipoca, né? O milho da pipoca, antes de virar pipoca, ele sofre um pouquinho, né? Ele se queima todo. Então vamos fazer essa analogia aí com esse sol central aí que está chegando, com esse flash solar, que é essa tendência que está acontecendo no momento. Vários colegas aí também, estudiosos da ufologia e espiritualidade, estão falando desses flashes aí, desse fenômeno que está acontecendo, que nós não podemos ficar alheios. E nós que estamos estudando um livro tão profundo como esse daqui, que é o livro do Pai Damião, que é bem atual, ele fala que essa moratória daí, ela vem com muitos colapsos. Então estão existindo esses colapsos, colapsos no corpo, colapsos na mente, essa pandemia que aconteceu, tudo isso faz parte. E vocês percebem que tudo isso começou depois da data limite. Então depois do dia 20 de julho, e aqui no Brasil então teve uma gestação de 9 meses aí, né? Começou o pico mesmo começou em abril, março, abril. Então a gente está passando por isso de uma forma muito séria. E aqui ele diz o que, Pai Damião? Sai do sistema mecanizado, busca independência nesse sistema de colapso urbano. A gente precisa fazer esse caminho de volta. Isso que o Pai Damião fala muito, de fazer o caminho de volta, que é isso. É você deixar de ficar tão somente necessitando desse sistema que está aí, desse sistema que está em transformação, desse sistema que muitas vezes ultrapassado. A gente precisa saber fazer o nosso alimento novamente, a gente precisa saber aparar a água da chuva. Nós agora estamos aqui no Lago Jaruanda colocando o teto solar, a gente precisa ficar independente do sistema. Então, de uma certa forma, a gente vai mudando os padrões. Nós estamos fazendo no Horto da Serra também, vai fazer uma arrecadação de água da chuva. Então, a gente precisa estudar mecanismos. É claro que algumas pessoas que moram nas zonas urbanas não tem como, mas você já pode, de repente, quem mora numa casa, aparar a água da chuva, começar a criar mecanismos, fazer suas hortas verticais, se morar em apartamento, cada vez mais o que a gente puder fazer para se livrar dessa energia de sobrevivência, dependência, a gente precisa fazer. Então essa sobrevivência aí, a gente precisa trabalhar unido para ficar nessa sincronicidade aí com toda a nossa linhagem ancestral de que um dia fomos. Então ele fala aqui, busca a independência íntima, a independência profunda e a reflexão do que efetivamente toda a espiritualidade em dimensões variadas vem dizendo. Então a gente encontra pretos velhos, caboclos, seres ufológicos, mensagens dos orixás por meio da natureza, a água se manifestando, e aí a gente
verifica que os seres aquáticos, os elementais, estão muito fortes nesse momento. Recentemente tivemos a oportunidade de debater no Água Jaruanda, no nosso canal, sobre elementais artificiais, a exemplo das formas pensamento. O que são formas pensamento? São os elementais artificiais no qual a gente se associa, através a gente se associa e vai criando uma bolha ao nosso redor. Em algum momento da nossa vibração, do nosso pensamento, esse ser que nós criamos aí, essa forma pensamento, ela se acopla em nós. Digamos que é como se nós estivéssemos com um guarda-chuva e o que nos protege, esse guarda-chuva, a nossa mente, não deixa que a água nos molhe. Mas se a gente, por um momento, tira o guarda-chuva, a gente vai se molhar. Então, esse elemental artificial, ela quando se acopla em nós, no nosso organismo, na nossa mente, a gente passa a ter um comportamento diferente. Então, a força do pensamento é que precisa estar o tempo todo em vigilância, em estado de prece, porque tudo isso que está acontecendo, inclusive incêndios no Pantanal, a gente não pode dizer que, estando aqui do lado de cá, não tem responsabilidade. Sim, nós temos responsabilidade. Tudo que acontece no nosso planeta é responsabilidade nossa. Eu desci para andar na praia, para ver como é que estava, e eu voltei, porque o que tinha lá tinha até absorvente, fralda descartável, usada, o chão estava cheio de copos descartáveis, não dava nem para a gente andar aqui na praia, aqui em Aracaju. Então, a gente percebe que o ser humano, ele ainda não aprendeu a lição, ele ainda não acordou. Então, mesmo nessa vibração que todos falam, dessa quinta dimensão, será possível que a gente vai precisar de uma nova moratória. Mônica de Medeiros até fala, né, que essa moratória teria sido prorrogada para 2025. Então, até 2025 nós ainda estamos sendo observados. E existe uma massa crítica. Essa massa crítica aqui, que todos falam de 7%, depois cai para 6%. O que é a massa crítica? É a sustentação do planeta nesse momento, né? A limalha energética que nós precisamos para que não aconteça um desastres naturais, tsunamis. As gargantas do planeta, Pai Damião tem falado muito, cuidado com as gargantas do planeta, os terremotos, os abalos sísmicos que estão acontecendo. Ele fala muito na Bahia, e aconteceu já tremores de terra na Bahia, também lá no Ceará tá tendo tremores de terra, e vai acontecer, e a gente já sabe de tudo isso, porque a espiritualidade vem nos passando. Então nós, com essa forma de pensamento negativa, e ali atrás eu falei da forma pensamento negativa. Por isso que a gente precisa da oração, por isso que a gente precisa desse estudo sistematizado, para que a gente possa equilibrar. Então, se uma parcela da população vibra com elementais negativos, artificiais, que são as formas de pensamento negativo, a gente vibra com orações, com mantras, com o poder da gratidão, vibrando dessa forma para que a gente consiga equilibrar, como a gente fala, esse percentual da massa crítica que é tão necessário. E ele fala também que a gente precisa ter cuidado com a natureza. Então é a nossa essência, a nossa origem. Nós somos a natureza. Existem as plantas, existem os animais, e os animais eles têm se esforçado bastante. Quem tem animal doméstico verifica como eles estão adoecendo. Doenças de pele, doenças do estômago, porque eles estão sentindo muito forte a questão dos seus cuidadores. Seus cuidadores que estão com problemas mentais, de saúde mental. Então os animais, eles estão se esforçando muito mais. As plantas, se vocês têm plantas em casa, vocês percebam como elas estão ficando com uma cor diferente, elas estão nessa vibração. E aqui, Pai Damião fala muito que quando não existem mais plantas no planeta, nós, seres humanos, não existiríamos também, assim como as abelhas. Tem até um vídeo que ele fala das abelhas, que as abelhas são importantes para o equilíbrio. A gente fala muito da natureza aqui nesse texto da data limite, e é muito importante a gente ter essa consciência mesmo. A fonte de todos os seres humanos está na magnitude da reconexão com a natureza. E ele aqui fala dos florais, tantos outros mecanismos ligados a essa questão do meio ambiente. Então busque a natureza
efetivamente a gente tem esse olhar, né, voltado para a vida urbana, muitas vezes, o trabalho, mas esquece da natureza. Quem precisa da natureza, nós que precisamos da natureza. Então a gente precisa desse equilíbrio. Ele fala: invada a natureza, verifique que tudo o que o ser humano precisa está na natureza. Veja que interessante. A natureza é onde a gente extrai as curas da doença por meio dos medicamentos, por meio das ervas que a gente faz, os banhos de ervas, que a gente faz os benzimentos, os banhos de cachoeira, os banhos de mar, toda essa terra aí que a gente planta para colher, a gente esquece que a gente tem que voltar à origem, que é a natureza. Ele fala aqui: deite-se debaixo de uma árvore. Quando foi a última vez que você deitou debaixo de uma árvore, abraçou uma árvore, conversou com uma árvore? Porque você não faz isso. Tome chás, se conecte com a força do chás, faça um banho de ervas, faça um escalda-pés, mas faça de forma consciente, não faça por fazer, porque senão você não vai saber o que é que você está fazendo. E eu, quando falo muito dos banhos de ervas no meu canal, no canal do Águas, eu digo sempre: se for para você tirar uma planta para fazer um banho de ervas e você não saber o que está fazendo, é melhor deixar a planta viva, porque ela está se sacrificando para você fazer um banho, e de repente você faz porque você não acredita em nada e de repente pode ser uma boa. Mas você tem que ter fé. Tudo que a gente faz tem que ter fé. E isso é a vibração da quinta dimensão. Essa quinta dimensão que nós estamos tanto falando há muito tempo. Então, aqueles que não estão no propósito de vida, no propósito divino, têm a oportunidade agora, principalmente nesses 3 meses aqui que se seguem do planeta Terra, para fazer essa reflexão. E eu sempre digo: esse mês de setembro agora, e nós teremos o Conselho Kármico no dia 30 de setembro. Dia 29 nós teremos os arcanjos, Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael. Dia 27 nós vibramos na força de Herês, na força de Cosme e Damião, na força da cura. Então é um mês muito forte energeticamente, sobretudo porque as novenas do Arcanjo Miguel já tiveram início em muitos canais. Eu vou começar a nossa novena no dia 20, domingo eu vou fazer a abertura, e até o dia 29 nós teremos essas novenas muito fortes. Convido a todos que estão aqui participando para fazer parte comigo, porque o Arcanjo Miguel, ele tem dito que a gente precisa vibrar, que a gente precisa seguir nessa energia. Então, vamos fazer a nossa parte, se conectando com a natureza, se conectando com os anjos, com os arcanjos, com toda essa seara que está à nossa disposição. E aqueles que não estão no seu propósito de vida divino, infelizmente vão passar por algumas questões, inclusive vão poder, no futuro bem próximo, até mudar de planeta, porque o planeta Terra vai vibrar numa dimensão melhor. Não dá mais, a gente não aguenta mais essa carga energética, porque senão vai haver desencarne coletivo, vai haver desencarne em massa, porque do jeito que está vibrando, do jeito que está denso, não vamos suportar. Então nós tivemos aí a pandemia, nós corremos o risco de voltar uma segunda onda do mesmo vírus, ou uma transmutação, outra coisa, outros vírus, e nossos corpos perecerão se nós não tivermos esse propósito aí. Então quem está acordado, quem está desperto, está sabendo do que eu estou falando, e a espiritualidade precisa de parceiros, precisa de soldados fiéis. Arcanjo Miguel está recrutando soldados para essa batalha empreendida contra as forças do mal. As forças do mal existem sim, mas o mal não é mais do que o bem. O mal é uma parcela mínima que está aí desde a criação do planeta, mas eles não estão mais tendo tanta força. Por quê? Porque a força da luz, o flash solar, o Arcanjo Miguel, os comandantes estelares, todos que estão fazendo parte dessa mudança estão de olho. Então as pessoas às vezes têm medo de abdução, fica entrando muito nessa energia. Nós já estamos vivendo um momento que o planeta Terra já está sendo vigiado, observado, e essas forças da não-luz elas já estão mais cientes de que o tempo delas está encerrando. Então nós precisamos ter força, encarar
e com muita fé, determinação, oração para que tudo isso ocorra. Então, que nós não possamos mais a ser joguetes na mão dessa espiritualidade densa, dessa espiritualidade contrária ao progresso, contrária à luz, que não traz a consciência crística, que não traz a consciência mariana, que não traz a fraternidade universal de todos os mestres em prol desse benefício de todos nós. Então a gente precisa isso. Essa moratória energética que nós estamos falando aqui, nesse texto aqui, é essa grande moratória que a Confederação nos deu esse presente aí, para que possamos, inclusive, fazer nossas mudanças interiores. Então, abra seus olhos, ele fala aqui, abra seus ouvidos, abra o seu coração e não fique naquele romantismo da espiritualidade. Mãos à obra, guerreiros, mãos à obra, porque vocês, todos nós, estamos nesse momento aqui sendo recrutados para essa batalha final, digamos assim, essa batalha aí. Então, vamos limpar essa questão de adoece, se cura, vamos curar, vamos procurar nossa autocura e veja o que você está fazendo para ser curado, porque às vezes as doenças nossas são bengalas que a gente utiliza para não fazer o dever de casa. É aquela carência às vezes que a gente tem de alguém, então a gente começa a ficar mais doente para não ter que sair com compromissos mais sérios, digamos, ou deixando para depois aquele dever de casa, mas o depois pode não existir. Muitas pessoas que nós conhecemos não tiveram a oportunidade do depois por conta dessa pandemia, que ainda é uma realidade do planeta Terra, mas a gente precisa também seguir com a guiança e confiar. E também muito importante saber o que é que a gente faz com a doença. Quantas vezes a gente adoece e fica só na reclamação, vibrando na reclamação, e a doença é nossa grande professora. Aquela professora é um pouquinho severa que nos ensina. Então é nosso corpo que às vezes está querendo ultrapassar, querendo sair mais do que o que a gente precisa. Então a gente precisa ficar às vezes deitado na cama, refletindo, meditando o que é que a gente tem feito. Ele fala muito da preguiça da transformação para algo que se almeja. Não é? Tantas vezes a gente quer, mas a gente não quer. Então a gente precisa entender nesse momento transitório da transição o que é que a gente precisa, o que é que a gente quer vibrar. Ele diz assim: Deus é um grande professor ou professora, caso assim se recepcione a energia divina. Porque às vezes a pessoa não quer debruçar para recepcionar essa energia divina, seja ela crística, seja ela mariana, seja ela qual for, de tudo isso que está sendo implantado. Então ele diz: Deus não é o culpado de nada do que está acontecendo, porque é muito fácil, nós seres humanos sempre queremos culpar alguém. Nós somos criados dessa forma, a gente nunca tem culpa de nada. Nós viemos para cá, escolhemos estar aqui, porque todos que estão aqui escolhemos. Antes é que era empurrado assim, né? Em outra era a gente era empurrado para reencarnar e tinha que vir e acabou. Mas agora, nessa era, a gente escolhe. Veja que coisa maravilhosa. E muitos querendo vir para cá, principalmente como o pai Damião fala, muitos querendo estar aqui no Brasil, em outros países também, que nós temos pessoas conhecidas, e as pessoas às vezes ignoram, né? Entram nessa vibração aí de reclamação, mas a gente precisa entender que fomos nós quem escolhemos isso. Então, se algo de ruim acontece na sua vida, se algo decepcionante na sua vida ocorre, verifique qual é esse aprendizado, qual foi o aprendizado que eu tive com isso e segue a sua vida, deixa quem quiser falar, porque as pessoas vão falar sempre, e quanto mais você é diferente, quanto mais você quer buscar o seu conhecimento, o seu desprendimento desse sistema Matrix, você vai ser criticado, você vai ser falado. Então não adianta você querer subir a montanha e não ser visto. Quanto mais se sobe, mais é visto, mais é atacado energeticamente. Por isso que a gente precisa estar em estado de vigilância, em estado de prece constantemente. Ele pede também que você reconheça que existe apego natural. Às vezes a gente se apega a algumas situações da vida, a situações, a pessoas, a comodidade, e isso faz com que a gente às vezes dificulte nossa caminhada. São essas reformulações que ele fala que a gente precisa ter,
dentro desse sistema natural que é a vida. Então ele até fala assim: és espírita, então não queira manifestação de adivinhação e saia dessa consciência de usar a espiritualidade para a criação de pactos egóicos. Muitas pessoas fazem pactos, né? Quer prova, é o São Tomé, né? Só faço isso se eu receber aquilo. Então, essa chantagem espiritual, né? Dê-me algo que eu dou algo em troca. Então, essa espiritualidade não é a espiritualidade que está vibrando mais numa quinta dimensão de consciência, numa sexta, sétima, oitava e por aí vai. É uma outra espiritualidade do passado. Então, a gente precisa mudar. Então, ele fala assim, não acredite nesse esse tipo de espiritualidade de barganha, de troca, né? Se eu quero vender minha casa, eu tenho que fazer isso para tal, você tem que vibrar. Muitas pessoas me perguntam, o que é que eu faço para vender a casa? A gente passa um banho de ervas para desapegar, porque muitas vezes a pessoa está tão apegada àquela casa, que foi a casa que casou, que morou. Então a primeira pergunta que eu faço, você quer mesmo vender sua casa? Aí a pessoa para pensar. O que foi que aconteceu nessa casa? As memórias das casas, das paredes, né? As paredes têm memórias. As paredes das casas, as paredes têm memórias e essas memórias às vezes ficam ali anos, como aquela forma pensamento que eu falei, fica ali guardado a memória. Então você, de certa forma, quando quer vender a casa, você começa a resgatar essa memória e quando o comprador vai na sua casa, você vibra de tal maneira que ninguém quer comprar. Então é muito bom assim, você pensar que você está passando a sua casa, que você foi feliz ou infeliz, para alguém ser feliz. Transmute essa energia, faça isso. É a lei da troca, né? É a lei do universo, é a lei da compensação. Uma coisa compensa com a outra. Pai Damião sempre fala uma coisa que eu comecei a observar, é que quando você deixa a comida no prato, quando você desperdiça, você descumpre a lei da compensação e alguém lá no outro lado vai passar fome. Então, é como se fosse uma energia que vive nos rondando para a gente ficar sempre no equilíbrio, buscando, ponderando. A mesma coisa, ele fala aqui, você quer um parceiro, quer que seu parceiro volte, acolha-se. Perceba o que foi que em você não vibrou, que fez com que o seu parceiro, a sua parceira fosse embora. De repente vai voltar se você mudar a sua postura. Então não queira trazer a pessoa na agressividade, se rastejando, como as pessoas dizem. Não, você tem que trazer pelo seu amor, pelo seu sentimento, pela sua mudança, pela sua reforma íntima. Os oráculos existem para nos dar um apoio, para nos dar respostas. Tem um aspecto divinatório, mas tem o efeito da transformação. O que é que eu vou acontecer comigo se eu mudar meu padrão de vida, se eu vibrar dessa maneira? Então a gente busca o arquétipo, busca a carta, busca o oráculo para saber de que forma você vai caminhar. Eu caminhando pela direita vai ser de que forma? E se eu for pela esquerda? E quem decide é você. Eu sempre digo que o destino traçado em oráculos não existe erro nem acerto. Você tem a capacidade de mudar, de reformar, e é isso que a gente faz quando tem a reunião do Conselho Kármico. A reunião do Conselho Kármico que nós fazemos 4 vezes no ano e que a próxima será agora no dia 30 de setembro, é para você se situar o que é que você está fazendo, o que é que você está vibrando. Você quer mesmo mudar? Comece a se perguntar e aí você vai saber mais do apego, do desapego, daquilo que você quer. Então, transforme-se que você vai fazer tudo o que você quer, você vai vibrar, você vai manifestar, você vai vender a casa, você vai comprar a casa, você vai prosperar, você vai ter um amor, você vai ter tudo, você vai ter saúde. Por quê? Porque você fez a reforma íntima, você não ficou pesado e a vida precisa ser leve. Nós estamos muito pesados nessa mudança planetária, nessa mudança de dimensão e a gente precisa vibrar na leveza. Vamos ficar leves porque a espiritualidade quer nos acolher, quer nos ajudar, mas a gente não quer ser ajudado. A gente ainda vibra muito na terceira dimensão, nessa coisa densa da matéria, da falta de perdão, da falta de compromisso, de tudo isso que não dá mais. Nós não precisamos mais vibrar dessa forma. Então, Pai Damião costuma muito dizer assim, você quer dinheiro? Mude que o seu fluxo financeiro vai mudar. Então é tudo isso, você tem que vibrar o que é que você quer, para que você quer ter dinheiro,
é para fazer o bem. E às vezes eu conheço pessoas que ganharam altas heranças e que a vida ficou um desastre. Então ela era muito feliz antes dessa herança. Então, para que você quer, né, ter mais? Você vai fazer o quê? Eu sempre digo assim, nos cursos, se você agora descobrisse que você ganhou na Mega Sena, você tem 30 milhões na sua conta, o que é que você continuaria fazendo na sua vida? Aí a pessoa começa a pensar, e aí depois que ela dá a resposta, eu digo, então isso tudo que você continua fazendo é aquilo que você gosta. Então a pior escravidão é você ter que fazer pelo dinheiro, porque tem que estar sobrevivendo, e a gente precisa mudar essa nova fase do planeta Terra de você vibrar naquilo que você quer. Eu tenho um exemplo que eu falo, a pessoa fez um ritual para o conselho kármico e ela pediu para sair do emprego. E aí, com um mês depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha sido demitida. Aí eu perguntei, mas você não escreveu no conselho kármico? Você gostava do seu trabalho, detestava, e você está reclamando de quê agora? Entendeu? As pessoas ficam perdidas, vibrando nisso, mas a pessoa precisa se achar, o que é que você quer, o que é que você vibrar, porque as respostas estão vindo muito rápidas. As coisas que antes demoravam anos, agora duram dias. Então, se prepara, porque a gente vai entrar nesse sistema a partir de agora, das coisas muito rápidas no planeta. Então, vamos vibrar nos chakras superiores. Eu falo inferiores e superiores, mas não é no sentido de ser melhor ou pior, não. Inferiores porque estão abaixo do cardíaco. Então, abaixo do cardíaco nós temos os chakras básico, onde está adormecida a energia Kundalini, e a energia Kundalini, que é a grande serpente, quando desperta, ela vai para os outros chakras, e nós começamos a ter intuição, tela mental, conexão com o todo. Então as pessoas vão começar a ter esse canal do despertar. O despertar também vai pelo chakra básico, depois vamos para o umbilical, depois vamos para o plexo solar, que é o chakra do poder, onde muitas pessoas ainda estão com a boca do estômago aqui, sem conseguir subir para o cardíaco. Por quê? Porque o cardíaco é onde a gente vai vibrar na luz, vibrar no amor incondicional, para subir para os próximos chakras, que é laríngeo, frontal e violeta. Veja que até as cores mudam, né? Azul, índigo e violeta. Então, a cor da espiritualidade, a cor da transmutação. E a gente precisa fazer essa transição. Quando a gente começar a vibrar aqui, nessa parte daqui desses chakras, a gente vai entender o que é quinta dimensão de forma muito tranquila. Então, chega de se ajoelhar, encher de culpa, de pecado. Nós já fizemos isso lá atrás, durante séculos, em sistemas de crenças que nós praticávamos, mas agora a gente precisa despertar. E aqui eu não falo de espiritualidade, eu falo que você precisa despertar em todos os sentidos, despertar para ser feliz. A gente precisa ser feliz nessa vida. Então, a humanidade ainda continua anestesiada por muitos séculos, mas é o momento de sair desse pesadelo que nos rondou por muitas e muitas vidas, para o grande despertar da consciência que a gente fala tanto, e tirar essa escravização da alma que a gente tem muito forte do nosso sistema de crenças. Vamos alimentar nossa alma com aquilo que a gente quer, que seja bom para nós, para o nosso próximo, para o outro que você nem conhece, porque o outro sou eu e eu sou o outro. A gente precisa caminhar para isso. É difícil, sim, porque a gente às vezes tem medo até dos animais, tem medo de animais que se rasteiam, já começa a vibrar num sintoma de medo. A gente precisa acompanhar toda essa evolução com as plantas, com os animais, com os outros seres humanos. E a luz divina, a luz do nosso mestre, dos mestres, essa luz precisa de nós, como eu falei, essa luz precisa do nosso auxílio, porque eles estão nos dando todas as armas para que a gente consiga avançar nessa batalha. Por mais espinhos que aconteçam, esses espinhos são necessários na nossa vida. Então, Pai Damião, ele fala muito: enxugue suas lágrimas, coloque as armaduras e entre na vida. Quantos de nós não entramos ainda na vida? Então, volte para a vida. Se a vida não foi tão benéfica com você até agora, observe o que você aprendeu e siga. Então, observe se não foi sempre você querendo manipular sua vida do seu jeito, e essa dor que você puxou para você, você pode muito bem soltar. Solte essa dor,
transmute essa dor e pare de colocar a culpa no obsessor. Porque, como eu falei, as criações mentais negativas, a forma de pensamento negativa é quem cria essa malha que nos rodeia, às vezes, para o obsessor nos atingir. Então, é a vibração do nosso pensamento. Se a gente não vibra na negatividade, o obsessor não vai nos atingir. Esses obsessores que são nossos parceiros de vidas passadas, quem sabe o que fizemos com eles. Então, vamos vibrar, vamos mandar amor incondicional para eles. Como é que manda amor incondicional? Se estiver vibrando com um sentimento ruim, comece a visualizar uma cor rosa ou verde saindo do seu cardíaco, indo em direção a essa pessoa, em direção a esse ser, mandando para a luz. Visualize uma luz prateada, uma luz dourada, uma luz azul. Faça uma bolha do Arcanjo Miguel, visualize uma bolha azul e esse ser entrando nessa bolha e sendo conduzido com partícula de consciência e solte para o universo, porque nós estamos aqui no universo, em mundos paralelos, em diversas situações aqui. Então, qual foi a nossa conexão com esse obsessor? Então, observe. Muitas pessoas ligam, mandam mensagem, tem um obsessor do meu lado. Então, veja qual é a conexão que esse obsessor está vibrando. E Pai Damião tem uma passagem que ele fala sobre luz e sombra, né? Que uma coisa é sombra, outra coisa é maldade. Nós temos a sombra e a luz, mas a sombra não quer dizer maldade, não. A nossa sombra é aquilo que a gente não enxergou ainda dentro de nós. E é isso que a gente está fazendo agora, nesse momento. Então, pensamentos corruptos, será que a gente tem aquele jeitinho de furar um sinal de trânsito, de entrar na contramão, atitudes que nós estamos destoantes, jogando um lixo do lado de fora do carro passando para entupir a boca de lobo. Então, aquele jeitinho, aquela coisinha que a gente precisa observar, o que é que atrai o obsessor. Então, algum comportamento nosso está vibrando. Então, a gente precisa verificar nossa forma, nosso pensamento para se livrar dessa energia que nos ronda mesmo. Então, o que é que a humanidade está buscando? Cura, autocura. Então, quantos são curados das suas dores definitivamente? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E é nesse ponto aí que a gente traz para cá essa reflexão, para que você possa também deixar o comentário. É muito importante o comentário. O que falta você discernir agora nesse momento de transição planetária? O que é que precisa ainda para a gente acordar mais, para a gente seguir na paz, na tranquilidade, nos caminhos abertos, na prosperidade, em tudo que a gente vibra de melhor para o planeta.